Olá, eu sou a Bárbara e hoje eu vou explicar um pouco sobre o campo magnético terrestre. Bom, primeiro eu vou falar um pouco sobre as camadas da Terra para a gente entender como que funciona. A gente tem a crosta, o manto e o núcleo interno e o externo. O interno ele é sólido, o externo ele é líquido, de ferro, níquel e silício. Só que o que vai acontecer? Como são materiais metálicos líquidos, em função da alta pressão que tem ali, os elétrons eles vão se desprender dos átomos, então vão ficar elétrons livres. Toda vez que se tem elétrons livres, tem corrente elétrica. Quando tem corrente elétrica, tem campo magnético. Bom, então como vai se formar esse campo magnético? O manto, que é aquela camada mais espessa, ele se move. Isso vai fazer com que o calor do núcleo se dissipe, formando convecção dos metais líquidos. Convecção é aquele mesmo processo que ocorre ao ferver uma água, que fica circulando o mais frio e o mais quente, que vai subindo e descendo, um movimento mais ou menos circular. Isso é uma convecção. E essa convecção dos metais líquidos vai fazer também a movimentação dos elétrons. Então, essa corrente de convecção vai gerar o primeiro campo magnético. Só que esse campo magnético vai ficar preso no núcleo. Só que esse núcleo ele está rotacionando. Então, o campo que foi formado e que está preso ali no núcleo vai rotacionar junto com esse núcleo. Isso vai fazer com que esse campo vai se expandindo e vai formar um campo magnético de escala planetária, ou seja, esse campo magnético grandão, o campo magnético do planeta. Bom, então sobre os polos desse campo magnético. Vamos pensar primeiro que o nosso campo magnético tem um sul e o norte, como está representado nessa bússola dali. Então, o sul está apontado para cima e o norte para baixo, certo? Só que como opostos se atraem, o sul magnético, o polo sul do campo magnético terrestre vai atrair o norte da bússola. Então, o nosso norte geográfico, para onde a nossa bússola aponta por norte, que é o norte nosso das rosas dos ventos, na verdade, é o sul do nosso campo magnético. Então, o sul do ímã, o sul do campo magnético, é o norte geográfico. E o norte do ímã, o norte do campo magnético, é o nosso sul geográfico. Qual que é a função principal do nosso campo magnético? É proteger a Terra dos ventos solares e manter nossa atmosfera. Por quê? Porque o Sol, ele não libera apenas raio ultravioleta que vai aquecer nosso planeta. Ele libera também ventos solares. E esses ventos chegam nos planetas e eles limpam a atmosfera dos planetas. Então, planetas que não têm campo magnético também não têm atmosfera, porque o vento solar ele tirou essa atmosfera. Então, o campo magnético é super importante para manter a vida na Terra, porque se a gente não tivesse atmosfera, o calor não ficaria, né, não teria efeito estufa. Então, a Terra não seria aquecida numa temperatura estável, não teria os processos atmosféricos que a gente tem e basicamente não teria vida. Então, o campo magnético é fundamental para a existência de vida. Condições para a existência de campo magnético. Tem que ter material líquido no núcleo do planeta, ou elétrons livres, porque os elétrons livres vão fazer que tenha corrente elétrica e vão gerar o campo magnético. Então, por exemplo, a Terra é um planeta rochoso que tem parte do núcleo líquido e vai ter elétrons livres e vai gerar corrente elétrica e o campo magnético. Mas tem planetas como Júpiter, que são planetas gasosos, Saturno é gasoso. Então, esses planetas têm ou não têm campo magnético? Bom, Júpiter é um planeta gasoso, mas que o centro dele é denso. É um núcleo de hidrogênio líquido. Esse hidrogênio líquido, devido à alta pressão e alta temperatura no interior desse planeta, vai se comportar como metal e vai ter elétrons livres e vai fazer com que tenha corrente elétrica, então Júpiter vai ter sim campo magnético. Só que alguns planetas não têm o núcleo líquido. Isso independe se ele é rochoso, gasoso ou se ele é de gelo. O que vai determinar é se vai ter esse núcleo líquido se comportando como metal, tendo elétrons livres, formando o campo magnético. Então,
A condicionante é isso, e não a formação rochosa ou não do planeta. É isso. Espero que você tenha entendido. Espero que tenha ficado tudo claro. E agora tem um formulário de questões sobre campo magnético terrestre para ver se você entendeu tudo certinho. É isso. Obrigada.